Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é O Homem da Terra, lançado em 2007. Este é um projeto bem legal porque ele prova que para se fazer um filme interessante, o mais importante é o roteiro. E eu gosto muito disso porque nós, os homens da escrita, sabemos o poder da palavra. E se você também sabe do poder da palavra, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e comente aí qualquer coisa para ajudar no engajamento. Recado dado, vamos para a história. Tudo começa com o professor John Oldman, que está arrumando suas coisas na sua caminhonete, preparando-se para se mudar. Seus colegas aparecem sem avisar e, para a surpresa de John, estão aqui para lhe dar uma festa de despedida. Um dos colegas de John é o Dan, interpretado por Tony Todd. Ele ficou curioso sobre por que após 10 anos sendo professor, John estava se mudando. Outra colega, Edith, menciona o fato de como John parecia não ter envelhecido nos últimos 10 anos. Todos os professores querem saber os segredos dele para manter a aparência jovial. Só que enquanto conversavam, John faz uma pergunta curiosa para seus amigos. E se um homem do Paleolítico sobrevivesse até os dias de hoje? Como ele seria? Um dos colegas do professor responde que é um exercício de criatividade interessante e acrescenta que se um homem estivesse vivo por 14 mil anos, seu conhecimento sobre o mundo seria surpreendente. Outro dos presentes, chamado Harry, diz que o corpo humano poderia funcionar perfeitamente e regenerar células, para ser possível viver por milhares de anos. Porém, a forma como a fisiologia humana funciona faz com que nosso tempo seja bem mais limitado. Nisso, John conta algo surpreendente. Ele teve a chance de navegar com Colombo. Ele diz que naquela época todos estavam certos de que a Terra era plana, e ele também pensava que poderia cair da borda dela em algum lugar. Os colegas de John parecem extremamente surpresos. Harry diz a John que isso faria dele um Cro-Magnon vivendo nos dias de hoje, se o que está dizendo é verdade. A ideia deixou todos animados, ou seja, o amigo deles ser um homem de 14 mil anos. Como todos eram professores ou especialistas em várias áreas do saber, começa um jogo de perguntas e respostas, para brincar com a narrativa proposta por John. Nisso, o protagonista revela que a cada 10 anos ou mais, as pessoas começam a notar que ele não envelhece. Então ele tem que se mudar, o que justificaria sua ação agora. Ele acrescenta que envelheceu até cerca de 35 anos e acabou deixando sua tribo porque eles o viam como diferente e pensavam que ele estava roubando suas almas para permanecer jovem. Ele diz que não se lembra de tudo, afinal passou por muitas coisas. Ainda segundo ele, os primeiros 2000 anos foram frios. Com o tempo, o ambiente foi ficando mais ameno e o mar começou a ficar visível, e os continentes foram separados por mares crescentes. Ouvindo isso, um dos professores diz que leu tudo isso em um livro didático. John diz que através dos livros conseguiu recolher suas memórias. Caso contrário, seria impossível lembrar de 14 mil anos de história. Quanto à sua condição, no começo John pensou que havia algo errado com ele. Pensou que talvez fosse uma pessoa amaldiçoada por não morrer. Mais tarde começou a pensar que talvez fosse uma bênção. Um dos presentes questiona o amigo por que ele está contando tudo isso depois de manter seu segredo por tanto tempo. John diz que queria se despedir como ele mesmo, não como o que eles pensavam que ele era. Além disso, o professor revela que já foi descoberto algumas vezes e até acabou sendo preso por um tempo. Eventualmente dirigiu-se para o leste pensando que poderia ser mais quente lá. Com o tempo ele foi aprendendo a como viajar sozinho e se encaixar onde queria. Por volta da Idade do Bronze ele seguiu as rotas comerciais do leste, negociou cobre e aprendeu novos idiomas. A coisa era mais fácil como caçador-coletor, difícil quando as aldeias se fundiam e complicado nos estados-cidade, onde a autoridade era centralizada. Parecia que ele estava sempre seguindo em frente. Ele também aprendeu alguns truques, até fingiu sua morte algumas vezes. Indo para o leste até a Índia, John revela ter conhecido Buda, o homem mais extraordinário que já conheceu. Buda ensinou-lhe coisas incríveis. E segundo o professor, Buda, parecia sentir que tinha algo diferente com John. Nisso, um dos professores questiona: e se contarmos esse segredo para todos? John responde que ninguém vai acreditar nessa história e ele desaparecerá em breve de qualquer maneira. Aliás, ele afirma que com o tempo nem eles mesmos acreditarão nisso que estão presenciando agora. Mas teria John ficado seriamente doente em sua extensa vida? Ele diz que já teve tifo, febre amarela, varíola e peste negra. Mas se de fato teve varíola, não deve haver cicatrizes em seu corpo? John diz que não cicatriza. Ele também nos diz que obteve 10 diplomas ao longo de 170 anos. O diploma de biologia ganhou em 1840, mas o conhecimento não era tão vasto naquela época. Ouvindo isso, Will fica realmente confuso.
Ele lembra o fato de que alguns dos primeiros conhecidos de John temiam que ele estivesse roubando suas vidas e então questiona se ele tinha certeza de que não estava roubando as vidas das pessoas ao seu redor. O professor acrescenta que sempre houve lendas sobre uma coisa chamada vampiros, criaturas que bebiam o sangue dos humanos e tiravam suas vidas. Só que nisso Will tira seu revólver e aponta para John, dizendo que isso deixaria claro se ele morre ou não. O professor replica que nunca disse que era imortal, apenas que não envelhecia. Will diz que um tiro no braço permitirá que eles vejam se ele se cura ou não, mas os outros impedem que o médico leve as coisas mais longe. Cansado daquilo, Will sai dizendo que tem trabalho a fazer. Logo depois, John é informado de que a esposa de Will faleceu de câncer. John percebe que Will estava sofrendo por causa da morte da esposa e isso o motivou a agir daquela maneira drástica. Ele corre para se desculpar e Will lhe entrega o revólver, o que nos deixa claro que não havia munição na arma. Ele volta para dentro da casa e todos dizem que querem ouvir mais porque acham a história fascinante. Nisso, o protagonista continua sua narrativa, dizendo que conheceu um homem em 1600 que pensou ser como ele. Aproximando-se do sujeito, os dois conversaram por 2 dias, e foi tudo muito convincente. Mas não tinha como saber se de fato o outro cara era como John ou se estava apenas pregando uma peça nele. Seja como for, os dois se separaram, concordando em manter contato. O interessante é que 200 anos depois o professor pensou ter visto aquele homem em uma estação de trem, mas quando foi atrás dele, o perdeu na multidão. Questionam John se ele é religioso, e ele responde que não. Dan também pergunta se ele acredita em Deus, e John também responde que não acreditava. Em seguida, Dan pergunta se ele já conheceu alguma pessoa famosa da história das religiões, como uma figura bíblica. John responde que sim, de certa forma, e eles perguntam quem, mas ele replica que é melhor pular essa, porque está indo em uma direção que ele não esperava. Ainda assim, todos o instigam a contar, e então John diz que a Bíblia é em sua maioria composta por mitos e alegorias, com algum embasamento em eventos históricos. Uma das senhoras, Edith, que é profundamente religiosa, diz que não pode ouvir isso, pois considerava blasfêmia. Todos a convencem a se sentar porque querem ouvir mais do que John tinha a dizer. O professor explica que quando conheceu Buda gostou do que ouviu e pensou sobre isso por muito tempo. Quando voltou ao Mediterrâneo, não gostou do que as pessoas haviam se tornado. Eram egoístas, odiosas e cruéis. Ainda assim, ele foi para o Oriente Médio, pensando em passar um ensinamento budista de uma forma mais moderna. Edith, percebendo o rumo da história, exclama que John estava dizendo que era Jesus Cristo, mas o professor apenas diz que entenderam errado a maior parte do que ele tinha dito e o colocaram num rótulo que não ia de encontro ao que ele tinha ensinado. Dan pergunta sobre a crucificação e John diz que bloqueou a dor como aprendeu na Índia. Ele também afirma que aprendeu a tornar quase imperceptível seus batimentos cardíacos e respiração. Sendo assim, pensaram que ele estava morto, então seus seguidores o tiraram da cruz e o colocaram em uma caverna. Com isso, seu corpo se normalizou e ele tentou ir embora sem ser visto, mas alguns devotos acabaram por vê-lo. John tentou explicar para eles o que de fato aconteceu, mas eles estavam tão extasiados que criaram suas próprias versões do evento. Ouvindo tudo isso, Edith fica em choque. Um dos professores pede a John para mostrar as marcas da crucificação, mas ele de novo diz que não cicatriza, portanto não tinha nada para mostrar. O professor ainda destaca que o ensinamento de Jesus e Buda significam a mesma coisa: bondade, tolerância, fraternidade e amor. John diz que é isso que ele ensinou às pessoas, mas depois muitas histórias foram criadas. Os padres criaram o céu e o inferno para que pudessem governar através da obediência e do terror. Will, que havia saído antes, voltou. Um dos colegas pergunta a John sobre o nome Jesus. O professor responde que sempre se chamou John. Mesmo quando ainda fazia parte de uma tribo, o nome que lhe foi dado era um som, igual a John, e isso ele nunca mudou. Aliás, seus sobrenomes ao longo do tempo sempre foram uma piada que destacava a verdadeira natureza do protagonista. John Oldman, como ele é chamado hoje, exemplifica isso, já que Oldman significa literalmente homem velho. Ainda sobre o nome Jesus, o protagonista conta que, à medida que as histórias da ressurreição se espalharam, o nome dele foi confundido com o significado hebraico de Deus é gracioso, ou salvação. Ele acrescenta que sua estadia na Terra foi vista como prova divina da imortalidade, o que levou à ideia de Deus como salvação, ou Yeshua, que em tradução se tornou seu nome próprio, mudando para o latim tardio Jesus e finalmente no latim medieval Jesus. Edith se recusa a acreditar nessa história.
E daí John diz que um dia ele fez algo muito especial em uma colina, onde falava para quem ele quisesse ouvir. Ele perguntou aos presentes quem eles achavam que ele era, e agora ele perguntava a mesma coisa aos seus amigos. Edith fica muito emocionada e começa a chorar. Muitos deles estão à beira de serem completamente convencidos. Will aconselha o amigo a parar com isso, pois a coisa já foi longe demais, e essas pessoas estão muito chateadas com o que John estava fazendo. Will expressa que, embora não ache que John seja louco, o que ele estava dizendo não era verdade. O homem confronta o protagonista falando que era hora dele deixar claro que tudo não passava de uma brincadeira. Instaura-se um silêncio até que finalmente John diz que tudo não passou de uma história que ele criou. Todos ficam desapontados e começam a sair um por um. Sandy, que gostava de John, por outro lado, decide ficar. Ela ainda acredita em tudo que ele disse. Ela pergunta a John quantas vezes ele mudou seu nome. Ele diz que nunca mudou o primeiro nome, apenas o sobrenome, e começa a contar a ela seus sobrenomes antigos. Nisso, ele revela que 60 anos atrás, quando estava lecionando em Harvard, seu nome era John Thomas Party. Will, que não estava acreditando em John, ouve isso e fica chocado. Ele pergunta ao professor se ele ensinou química lá. John responde que sim. Will desmorona e se nega a acreditar nisso, mas em meio ao choque ele pergunta a John por que ele os abandonou. Acontece que a mãe de Will teve um romance com um cara na juventude que a engravidou e desapareceu. Will percebeu justamente quando ouviu o nome antes que este cara era John. No meio desse turbilhão emocional, o médico sofre um ataque cardíaco. Uma ambulância é chamada e o corpo de Will é levado. Aquela era a primeira vez que o homem de 14 mil anos viu um filho seu, já idoso, morrer em sua frente. Sandy queria ir junto de John, mas ele sabia que ela envelheceria e ele não. Além disso, ele estaria constantemente mudando, o que tornava difícil estabelecer conexões a longo prazo. Mesmo que quisesse ficar com ela, ele sabia que não tinha como. Ainda assim, antes de ir embora, ele para o carro e Sandy entra no veículo, mostrando que os dois iriam tentar. Esse filme poderia ter encerrado com a ideia de que tudo que o John falou poderia ou não ser verdade, porque em nenhum momento há provas contundentes da história dele. E essa subjetividade é algo bem interessante por si só. Ainda assim, nessa reta final fica claro que tudo que o John disse é verdade, porque a interação dele com o Will trouxe uma evidência muito forte, que não dependia só da palavra do protagonista. E eu ressalto aqui, cara, um filme para ser bom precisa só de um roteiro super bem construído, porque Homem da Terra foi gravado com uma batata, a história toda se passa num único ambiente, e é muito mais interessante que ver, sei lá, o Transformers Parte 47. O roteiro é super amarradinho e instigante e exemplifica como uma ideia original e bem executada funciona muito melhor do que apenas o aspecto visual da coisa. Por isso que eu fico puto quando a galera do cinema brasileiro fica falando: precisamos de investimento. Quando o cinema começou nos Estados Unidos, não tinha grana. Só que desde o início as histórias eram sobre coisas fantásticas, coisas interessantes e que as pessoas realmente tinham vontade de ver. Aqui não, maluco quer dinheiro para fazer filme sobre a saga de Susana, uma empregada doméstica que luta para ganhar reconhecimento em meio aos desafios sociais e que sonha em ser professora de inglês. Olha só, ninguém quer ver isso. Que surpresa, né, meu irmão? Bom, desculpe o rant aqui nessa parte final, eu vou encerrar esse vídeo com exemplos de filmes baratos e com bom roteiro. Top filmes super intimistas com excelentes histórias. Prime, Donnie Darko, Aterrorizados, filme argentino, A Sala de Fermat, filme espanhol, O Corpo, filme espanhol, Cubo, Memento, a ideia é simples de produzir, mas muito boa, Garota Artificial, 4x4, e esse último é um filme argentino excelente que eu já falei aqui no canal. A história é sobre um ladrão de carros que, ao roubar um 4x4, fica preso no veículo Armadilha. Então eu encerro aqui falando o seguinte: o cinema argentino é bem melhor que o nosso e os caras têm muito menos recursos. Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!